Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Estamos começando um pouco meio atrasado, mas é porque eu não ia fazer esse trabalho hoje. Mas existe o mais que eu e mais que você. Que diz: levanta tu que está tentando dormir e siga adiante com o plano que eu tenho determinado para a tua vida. Temos que obedecer à voz de Deus e não a minha, e nem a sua. Mas ouça e dê crédito a Deus, porque Deus, ele muitas vezes não requer muito da gente, mas ele requer uma coisa que é muito fácil: ouvir a voz dele e ficar posicionado naquilo que ele deseja para a minha vida e para a tua vida. Hoje nós estamos aqui, hoje é sábado. É um dia como qualquer outro? Não. É um dia especial porque você sobreviveu a ele. É um dia mais que especial porque até aqui Deus tem te ajudado. E é isso que é importante. Nós vivermos na dependência do nosso Deus, dando crédito à verdadeira vontade dele. Viver na vontade dele é outra sequência que faz tudo subtraído ou extraído da palavra dele. Viver em obediência, tanto faz, tanto para nós membros, como para nós também os líderes. Vamos falar um pouco de liderança hoje. Liderança essas que muitos não querem de maneira nenhuma se posicionar. Vamos falar do grande logo, que às vezes a gente está falando aqui dentro da Bíblia. E alguns se levantam até contra, né? Prega a palavra, pastor, mas é a palavra que fala, não sou eu. E é isso que eu glorifico a Deus. Porque em todas as áreas que você for mexer com relação às coisas de Deus, vai ter alguém tentando te ferir ou deslocar você. Mas continue olhando para a vontade de Deus. E faça aquilo que Deus manda e pronto, acabou. Não dê lugar e nem ouça coisas que você não deveria ouvir. Viva na presença de Deus, ouvindo o que Ele tem, porque assim você e eu nunca vamos nos perder e nunca vamos deixar de ser orientado por Ele. Ele tem o melhor para a tua vida e para a minha vida. E nesta noite é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e feito até então a diferença necessária nas nossas vidas. Ah, pastor, mas na minha ainda não aconteceu. Calma, tudo vem no tempo de Deus. A paz do Senhor, pastor José Carlos e família. Acredito que deva ser a irmã Francisca Souza, lá do Piauí. Não é isso? Que Deus te abençoe e continue a criar e nos dar tempo esse que muitos de nós já não temos. Muitos de nós já não temos mais o tempo a favor nosso. Porque já pisamos tanto, já fizemos tantas coisas que desagradou o Pai. E o Pai está esperando. O Pai, ele é terrível. O nosso Deus é terrível. Terrível, longânimo, amoroso. E por mais que você ou eu não temos dado tempo, não temos dado crédito àquilo que Deus quer, Ele ainda continua te amando. Por mais que nós venhamos a ser rebeldes, Deus ainda continua te amando e me amando. Ele não é como eu. Eu tenho a natureza. Aí tem coisas que eu vou ter um limite. Eu vou suportar aquilo até uma certa altura. E de repente eu desisto. Mas Deus jamais desistirá daquilo que Ele tem na terra. E por cima Ele é teu proprietário, meu proprietário, portanto nosso proprietário. Ele nos conduz e nos leva, nos orientando sempre. Mas muitos de nós não queremos mais
ouvir palavras que eu vou dizer aqui hoje, de jeito nenhum. Vamos para Isaías capítulo 1, versículo 23, para a meditação dos dias da palavra de Deus. Nós vamos ver coisas que estão acontecendo nos dias de hoje também. Assim como foi lá atrás, nos dias atuais, estão acontecendo as mesmas coisas. Mas muitos de nós dizem, não está não. A Bíblia não fala sobre isso não. Fala. E eu vou mostrar que ela fala. Isaías capítulo 1, versículo 23 diz assim: seus líderes se rebelaram e maculados com ladrões, todos eles amam o suborno e está sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Pastor, mas será que isso acontece? Isso não foi lá atrás, pastor Zé? Não, meu irmão. Isso sempre aconteceu e está acontecendo até os dias de hoje. Hoje é que está pior mesmo. Hoje muitos de nós não se interessamos mais por questão da igreja, a alma, mas nos interessamos em posição social, suborno, presentinhos, coisas que vêm a preencher o meu ego. Nós como pastores temos que entender uma coisa: o chicote vai vir diferente para pastor, viu? Não sei onde foi que eu li, que o Senhor, também no livro de Isaías, que o Senhor alerta: ai dos pastores, ai. Ah, pastor, o senhor está implicando com os pastores. Meu amigo, você não é obrigado a ficar aí, não. É a palavra. Se você tem alguma coisa contra a palavra, então, meu amigo, você está fora daquilo que Deus requer de cada um de nós. Só fica aí quem quer entender e não ir de frente com isso, que isso não tem cura. Isso vai acontecer até a volta do Senhor Jesus. Só lá no céu tu verás justiça. Só lá no céu tu verás que o nosso Deus é o único soberano e que com ele não existe esse negócio de injustiça. Existe entre nós. Existe entre nós. Nós aqui é que sofremos com essas consequências que todos os dias está acontecendo no meio do povo de Deus. Então nós temos que dar lugar à palavra verdadeira, a palavra que nos alerta, que acorda você e eu. Mas muitas vezes nós não queremos dar lugar. Então aqui em Isaías capítulo 1, versículo 23, diz: seus líderes se rebeliam e maculados, né? Eu tenho um problema para falar essa palavra. É isso aí. Junto. Estreitando. Nas escuras. Tem muitos homens de Deus que estão nas escuras, se aproveitando até então da posição que eles têm. Maculinados, né? A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu não sei quem é aqui. Evelyn. Evelyn é filha da Benilda. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um negócio muito sério aqui, que vai ter crente que vai dizer: misericórdia, pastor. Lá na minha igreja não acontece isso, não. Talvez lá. Glorifique a Deus. Porque tem muitos líderes aí nós e já não tem mais nada com Deus. Está ali sentado no meio, mas os propósitos são outros. Então, aqui em Isaías capítulo 1, 23, versículo 23, diz que seus líderes, né, se rebeliaram e maculados com ladrões, todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. É eu que estou falando?
Aonde que ele está dizendo? Nossos líderes, maioria, boa parte, estão hoje numa posição de que benefício é melhor do que graça. Viver no suborno é melhor. Muitos pastores não dão mais atenção a enfermos, não dão mais atenção ao órfão, à viúva. Lá no livro de Malaquias diz que trazei todos os dízimos e oferta à casa do Senhor para o bom andamento da obra, da manutenção e etc e tal. Mas o que me chama a atenção é que embaixo diz, e o que sobra? É para o pastor ficar rico? Não. É para o pastor dividir isso com o órfão e com a viúva. Mas na prática são poucos que se preocupam com isso. Eles vivendo nas suas mansões, nos seus jatinhos, eles jamais vão dar crédito a quem está lá embaixo, que na realidade é quem alimenta ele nessa vida. Como a gente vê por aí todos os dias, grandes homens que são de Deus, mas só não fazem mais o que Deus quer. Vamos ver a história de um homem que Moisés. Quem foi Moisés? A Bíblia diz que homem justo, fiel, dedicado ao Senhor, que não se desviava dos propósitos de Deus. Lá no livro de Lucas, capítulo 24 e 27, diz, então, iniciando por Moisés, e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhe o que o seu respeito contava em todas as Escrituras. Nós encontramos Moisés no Velho Testamento, homem esse de um caráter inabalável, de uma direção, de um rumo, levando a sua vida, todavia, segundo o querer e a vontade do Pai. Mas muitos de nós hoje, nós somos subornados. E não é porque nós resistimos, não. Muitos vai porque é ambicioso. O negócio dele na igreja não é alma, não é nada disso. O negócio dele ou dela é andar bem na prata, no dinheiro. O dinheiro, a Bíblia diz que é a fonte de todos os males, e é mesmo. O dinheiro, ele corrompe desde o político a muitos evangélicos. Muitos são comprados. Quantos evangélicos não se deram bem se envolvendo na política? Quantos grandão aí não receberam? Até, inclusive teve pastor que até se envolveu no negócio de um ouro aí. Eu acho que todo mundo aí sabe o que eu estou falando. Foi no governo passado. Muitos estão vivendo de máscara, estão no púlpito, mas não tem mais nada com Deus. Nunca teve na realidade. Até um tempo teve, mas aí depois achou que negociar, barganhar com o homem para viver uma vida ao longo dessa terra, ao longo do tempo que ele tem aqui de vida, ele resolveu agora se beneficiar logo num cofre que não... Deus não está lá perto. O cofre da corrupção. Vocês acham que no meio desses grandes ministérios não há guerra entre esses homens? Vocês são muito inocentes. E é bom nem que saiba. Tem ministérios aí que a guerra é enorme. Guerra de poder. Se esquecendo qual a finalidade de cada um de nós na casa do Pai. Na casa do Pai nós estamos ali para adorar, servir, gerenciar. Nós estamos ali para nos doar, também receber. Mas muitos não entendem isso. Não entende, não se aceita com o que tem. E começa agora a pegar os manjares que Satanás tem reservado para grandes homens de Deus. Esse assunto é chato, mas eu tenho que falar dele. Abra seus olhos e procura ver se o seu líder ele anda segundo o querer e a vontade de Deus.
Porque tem muitos aí que é só uma fachada. Não tem mais nada de Deus ali. Ali é onde ele come, bebe, tem seu carro de luxo, a mansão, o jatinho para andar. E ele jamais vai querer, né, perder isso. Há pouco tempo atrás, estava vendo uma reportagem onde um pastor presidente ali da banda do Paraná, não vou dizer o ministério, que é desnecessário, mas esse pastor presidente teve um caso com a própria nora. E quando descobriu que a nora estava grávida, ele mandou matá-la. Ele mesmo matou. E o mais irônico é que ele foi no velório. Ele orou por aquele esquife que estava ali, aquele corpo. Como que um homem de Deus consegue fazer um negócio desse? Entra no YouTube lá e coloca lá o pastor que assassinou a nora. Ele tinha uma relação com a própria nora. Aí a gente diz, pastor, misericórdia. Sim, misericórdia, mas já aconteceu. E o que vem acontecendo aí que a gente não sabe? São muitas coisas que acontecem debaixo do nariz da gente. Mas nós estamos ali para servir com o bom. É que você permaneça com essa mesma visão. De não olhar quem está sentado na cadeira de Moisés, mas não é Moisés. Mateus 23 fala disso. Está lá, sentadinho na cadeira de Moisés, mas não é Moisés. Eu tirei esse assunto hoje, eu sei que ele é polêmico, né? Vai vir muitas... Pastor, o senhor não pode tocar nos ungidos do Senhor. Estou tocando em ungido nenhum aqui. Estou apenas relatando o que eu sei. O que muitos de nós sabemos, que está acontecendo no nosso meio. E alertando a igreja a não olhar para esse tipo de gente. Foi ele que fez, um dia Deus vai tratar com ele. Você continue a tua caminhada, porque a tua caminhada não está mais tão longa quanto parece. Logo o Senhor virá sobre as nuvens. E tudo isso que nós vamos falar aqui hoje vai passar. Nós não lembraremos disso, porque Deus é Deus. E Deus tem o melhor reservado para a minha vida e para a tua vida. Eu só relato porque são fatos que acontecem no meio do povo de Deus, onde muitos não querem de maneira nenhuma ver. E o culpado disso tudo, muitas vezes, hoje eu estava vendo ali, o culpado disso tudo somos nós mesmos. Que às vezes até sabemos, mas endeusamos esse tipo de pessoa. Esse pastor matou, ele mesmo matou a nora. Tendo um relacionamento com quem, pastor Zé Carlos? Com a própria nora. Nora é como se fosse filha. Nora agora está no núcleo da família. Aonde um homem desse está com a cabeça? Então ele fez isso, saiu, e o caso foi assim, estranhamente abafado. E quase não vejo ninguém falando disso. Por que será? E quando é um pequenininho, né? A taboca pega preço. É ou não é assim? Quando é um pequenininho, todo mundo fala. Por que um grande ninguém fala? Por quê, pastor? Não sei. A paz do Senhor, pastor Evelyn, né? Que Deus abençoe. Então é isso que nós temos que entender e viver vigilante. Ah, pastor, mas e se o meu pastor for assim? A Bíblia diz que você tem que fazer tudo que ele mandar. Amém? Obedeça. Mas nunca entra em concordância com os erros dele. Ou dela. Nunca entre. Nunca ande no mesmo barco que uma pessoa dessa. Porque esse barco, o futuro dele é afundar. Vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 27. Que diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas, né? E não fazer acepção de pessoas. Isso é uma ordem bíblica, e nós não podemos fazer
acepção de pessoas. E nós como pastores, não só pastores, mas nós membros também, devemos observar a necessidade dos outros. De repente você tem um irmão aí que está passando por dificuldade. Não é melhor você ir lá fazer uma visita para ele do que ir a uma casa contraditória com as coisas de Deus, que lá só vai gerar fofoca, lá só vai gerar tititi. Procure saber com quem você anda. E assim determine um rol de vida diferente, onde você vai lá fazer uma visita a quem realmente está necessitando. É assim que Deus nos cobra, que nós venhamos a produzir e não diminuirmos espiritualmente falando. Porque tem muitos pastores que já não fazem mais isso que Tiago está falando aqui. Diz aqui, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper. Mas é o que mais nós estamos vendo nos dias de hoje. Homens de Deus se corromperam. Todos os dias se corrompem e fica por isso mesmo. É uma realidade que muitas pessoas não gostam. Pastor, por que você não tem uma palavra diferente? Minha irmã, meu irmão, eu tenho esse dom, é esse chamado. É um dom de estar alertando tanto a mim quanto a você. Não se deixe se corromper. Mantenha-se imaculadamente livre da corrupção. Não se envolva, não se deixe ser comprado ou comprada, porque na realidade tu e eu já fomos comprados pelo sangue de Jesus. Essa é a grande verdade. Maria Cissa, boa noite e a paz do Senhor, seja bem-vindo. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 23. Eu vou ser meio apressado hoje, porque tem muita coisa para ler. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, né? Êxodo 23, versículo 8. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Vocês acham que quando alguém está roubando lá no governo, enquanto ele está enchendo os bolsos dele, aonde você acha que vai faltar? Vai faltar no bolso do mais necessitado. Vai faltar no bolso daquele que está peregrino sobre esta terra. Vai faltar no bolso do pequenininho, assim mesmo. É o sistema, as igrejas. Deus deixou os templos para fazer um trabalho extremamente social, mas não vejo pastor nenhum pregando sobre isso. Eles ocultaram isso, mas não ocultou da palavra, não conseguiram tirar de dentro da palavra, porque isso é bíblico, que as igrejas venham ajudar o órfão, necessitado, aqueles que estão precisando, mas nem sempre isso acontece, nem sempre. Vai falar isso para alguns pastores aí que ele te chama de doido. Você é doido? Por que o senhor nunca pregou sobre isso? Sobre a necessidade da igreja exercer o papel verdadeiro dela. E que papel que é cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não deixar se corromper pela filosofia mundana e não fazer exceção de pessoa. O senhor tem feito isso? Tem que perguntar. Porque nós explicamos muita coisa, mas tem coisas que nós pastores não explicamos. Exemplo, quando nós estamos falando de dízimo, os pastores tomam cuidado de não ler um pouquinho para baixo. E é automático, todo mundo, quase todo mundo não lê um pouquinho para baixo. Por que não lê? Porque a igreja está mal acostumada, não está lendo mais Bíblia, a maioria. A maioria dos membros não estão lendo mais Bíblia. Então só aquilo que o pastor falou tá bom. E você fica ali aplaudindo. Leia, tenha o hábito de ler, que a palavra vai destrinchar isso tudo. Você vai entender que um pouquinho para baixo, a Bíblia diz que o restante não é para mim comprar carro de luxo, ou viver uma vida aí regrada de prazeres, como tem pastores por aí.
Mas é para mim ir ao alcance daquelas pessoas que necessitam. Ah, mas é só o crente, pastor? Não, é qualquer um. Eu lembro uma vez que o Caleb juntou aqui umas cestas básicas na nossa igreja. E eu não lembro qual foi o irmão que perguntou para mim assim: pastor, isso aqui é só para nós que somos membros aqui, né? Só para nós que é da igreja, né? Aquele irmãozinho avarento, sabe? Falei: não, irmãos, a causa é universal. A causa é para todos. O Senhor Jesus é para todos. Da mesma forma, essas cestas básicas é para aquele que bater aqui em necessidade, ou se por acaso alguns dos senhores souber que tem alguém precisando, é para dar essas cestas básicas. E ele ficou me olhando. Aí eu pensava que era só para nós aqui, os crentes. Eu falei: não, irmãos, o Senhor não é só para mim, não é só para você, tá? E o Senhor é para todos. E é isso que nós deveríamos aprender. Parar de ser medíocre, miserável e dizer: não, essa cesta básica aqui é só para o povo da igreja. Quer dizer que se chegar uma pessoa necessitada de outra igreja, né? Ah, o pastor dele cuide dela lá, ou cuida. Não, irmãos, não é assim que nós crentes vivemos. Nós praticamos o amor a todos. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Lá não está escrito amar o teu próximo que está bem próximo, que é da sua religião. Que a verdadeira religião, que é doada por Deus, ela nem nome ela tem obrigações, afazeres. Repara que está lá em Tiago, capítulo 1 e 27, que diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta, olha bem: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas e não fazer exceção de pessoa. Essa é a religião. Entenderam agora? Deus fala até de religião. Não é o teu ministério que salva, não é o meu ministério que salva. Tem pessoas brigando pelo ministério. Meu ministério é que salva, meu ministério é que o pastor é poderoso, mas não sei quem é poderoso. Lá Deus age. Quer dizer que no ministério do outro não age, não. Deus está aí aonde se dá lugar a Ele. A placa não vai ter lá povo da Assembleia, da Belém, não vai ter lá Deus é amor. Aqui é o setor da Universal, aqui é o setor da igreja tal. Não vai ter isso lá. A Bíblia diz que todos seremos chamados de filhos e sentaremos na mesa da Nova Jerusalém. É isso. Independente de que ministério você é, porque o verdadeiro ministério é a prática da misericórdia que você usa para com as pessoas, que eu uso, que os pastores têm que usar, que esses grandes ministérios têm que usar, ir de encontro com essas pessoas. Mas ao contrário, estão amontoando ouro e prata aonde o ladrão pode levar, e não estão querendo ajuntar no céu. Muitos são os corruptos que vivem no meio do povo de Deus. Essa é uma realidade. Oportunistas, pessoas que não querem de maneira nenhuma, e nunca você vai descobrir, se Deus não revelar, que ele ou ela é dessa maneira. Já temos casos até de pastores homossexuais e de igrejas sérias. Pastor, mas o senhor está combatendo eles? Não, estou só te alertando que você vai ver isso. Cada dia mais o povo está se relaxando em procurar visão de Deus. Vai pelo que dizem e não pela palavra. Porque quem anda pela palavra, essas pessoas não enganam ele. Não engana a palavra. Opa, tem um negócio errado aqui. O Espírito Santo de Deus vai de encontro e te mostra, porque ele ainda é o olho da águia. Ele te faz ver coisas além do que você imagina. E aí aqui em Êxodo 23, capítulo 23, versículo 8, diz: não aceitará nenhum tipo de suborno. Mas hoje em dia é a coisa que nós mais estamos vendo aí por baixo do pano. Eu não estou falando para você desista da tua igreja. Eu estou falando para você não confiar
sem ter visão de Deus. Porque tem muitos aí falando uma coisa, mas vivem outras coisas. Onde o pecado já superabundou na vida dele, na vida dela. Vocês estão achando que quando Deus fala assim, que o amor de muitos esfriarão, vocês acham que essa frieza vai vir de fora? Não vem de fora, irmãos. Vem de muitas vezes aqueles que estão sentados no meio e já não tem Deus, já não tem mais vontade de morar no céu. Ele faz o próprio céu dele e dela aqui na terra. Então temos que ficar ligeiros. Veja bem o que acontece com todo esse ouro, com toda essa prata, esse vinho, com tudo isso que esses homens guardam. Em Isaías capítulo 1, versículo 22, diz assim: toda a sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguado. Mas muitos só vão ver isso. Deixa eu ver aqui. Elias Vitorino, meu amigo, boa noite, na paz do Senhor, tudo de bom? Tudo de bom, que eu tenho que ler nesse grandão aqui agora. Eu não leio mais aí, né? Que Deus abençoe, viu? Não sei se você está aí ainda. Eu só fui ver porque ele fica de lado aqui. Então assim, toda a sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguado. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão entender que toda a prata virou escória e que seu vinho ficou aguado, que não vai ter sentido o dinheiro. Vai querer se arrepender e muitas vezes pode ser tarde para um tipo de homem como esse. Que a ambição está além da vontade de Deus. A Bíblia diz que boa coisa é a pessoa que deseja o psicopata, né? Que deseja fazer as coisas de Deus. Essa é uma ambição saudável. Qual que é o teu desejo? Qual que é o meu desejo? Nessa noite Deus está nos questionando. O seu desejo é crescer na minha presença? O seu desejo é fazer aquilo que eu quero? Ou o seu desejo é um dia entrar na minha casa e transformá-la sua? É o que tem muitos homens aí fazendo. A casa é minha, um comércio. Instiga cada vez mais a arrancar dinheiro desta igreja. É um homem corrupto que rouba os próprios cofres da igreja. É uma coisa chata de se falar, mas a gente tem que falar. Mas muitos homens de Deus não se empenham em ensinar a igreja em tudo. Hoje em dia devemos pedir visão de Deus. Que tem muita coisa pintado de branco e por trás não é branco. Entenderam? Isaías capítulo 5, versículo 23 diz: que absorvem o ímpio mediante a suborno e nega o inocente a sua justiça. O que ganha, né? O ímpio mediante o suborno e nega ao inocente a sua justiça. E nós vemos isso em todos os campos, em todas as áreas. Pessoas que só quer para si, vai encher até estourar o bucho. Mas está ali, quanto mais melhor. E o pequeno não é alcançado porque ele ou ela tirou a possibilidade daquele pequeno receber uma cesta básica, comprar um remédio para ele. A igreja, ela foi instituída, ela é isenta de imposto até por questão disso. Ela é obrigada a fazer serviço social, até pela lei. Mas são poucas as igrejas que fazem. Não estou dizendo que... mas são poucas. Quando eu disse, pastor, precisamos ajudar. Vamos tirar uma oferta com a igreja. E do cofre da igreja não pode sair, não? Não, porque o presidente lá em cima tem que receber. Não podemos tirar, não. Né? Vocês nunca viveram isso? Nunca viram isso, não? Era para sair daquele cofre a qual você ofertou. Era para sair dali. Mas não, o guloso lá de cima quer tudo lá no cofre central. E de lá não vem nada, só se arranca. E isso está errado. A Bíblia diz
que o verdadeiro serviço social, que a verdadeira religião, lá em Tiago capítulo 1, versículo 27, eu li aqui, que a religião certa é essa, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas e não fazer exceção de pessoa. Essa é a religião que Deus pediu. Tem feito assim? Porque é difícil hoje em dia sair dos cofres da igreja alguma coisa. Não sai nem para ajudar os pastores, alguns ministérios. E eu sou testemunha do que eu estou falando. Larga o pastor lá, se ele morrer, está morto, problema. E é por isso que nós temos hoje muitos pastores adoecidos, tristes, porque ele pensou: estou neste ministério, esse ministério vai me ajudar, mas não ajuda. Maioria não vou generalizar. Mas tem ministério que não ajuda o pastor nem no começo. No começo ele já começa a cobrar. Irmãos, quanto é que está entrando aí no culto de missão? Vende isso, vende aquilo, vende bolo e vende... Quer dizer, você junta tudo isso e os dízimos e oferta, que deveria ser usado até então, não vai para um lucro só, vai para lá para cima, vai para a sede geral, que é lá que sabe administrar, né? Mas de lá não sai nada voltando para você. São homens corrompidos, que o poder é todo dele, mas um dia terão uma grande surpresa, que o poder não é dele. Muitas vezes você dizima naquela casa e aquilo não vai para a própria casa que você dizima. E quando a Bíblia diz trazer seus dízimos e oferta à casa do Senhor, é para o benefício da casa que você está adorando a Deus. Não é para lá para a sede, a não ser que estão fazendo uma grande igreja. Aí todas as igrejas teriam que mandar, sim, isso é a igreja mãe. Mas o seu dízimo, a Bíblia diz que ela deveria ficar na casa, ali na casa, aonde você adora a Deus. Tem igreja aí que não tem nem ventilador que presta, mas a sede, a sede lá em cima é uma maravilha. Aonde estão os pastores grandão, aquilo é uma maravilha. De lá não vem uma faísca para ajudar a igrejinha pequenininha, do pastor que está ali, que mal muitas vezes ganha para sobreviver. Muitos são os pastores que nem salário têm. Eu vivi assim. Nem salário tem, e tudo ele tem que se explicar. O ministério tem ele como ladrão o tempo todo. Assina aqui, cuidar daqui, faz não sei quantas planilhas, mais não sei quantas testemunhas. É dessa maneira que muitos ministérios agem, com obreiros, homens de Deus, homens que não mereciam isso. Mas ele fica ali por ser obediente. Ele diz: não, pai, eu vou. E em muitos casos Deus dá vitória. Isaías 10, versículo 2. Está escrito assim: a fim de privar os pobres dos seus direitos e evitar que os oprimidos do meu povo tenham pleno acesso à justiça, transformando as viúvas em presas de suas ambições e despojando os órfãos. Aonde vocês acham que estava acontecendo isso? Naquela época, no meio do povo de Deus. E vocês acham que não acontece isso hoje? Acontece, irmãos. Infelizmente, nós temos homens tão mal, tão perigosos, para ele mesmo, né? Que no final a conta ele vai pagar. Está sentado, e nós temos muitos deles como líderes nossos, que nós admiramos. Nós não temos olhos de águia, não pedimos a Deus o entendimento para ficarmos mais ligeiros. Opa! Tem alguma coisa errada ali. A Bíblia diz que com essa mão dá, com essa aqui, se tudo corresse certo, né? Mas tem hora que dá vontade de perguntar: pastor, o que tu fizeste com os dízimos dessa casa, que está tudo bagunçado? Aí o pastor muitas vezes chega e diz: olha, pastor Zé Carlos, aqui eu não tenho livre-arbítrio
para nem pintar uma igreja. Tudo tem que sair. É mesmo, pastor? Se pedir, mesmo que já dizimou, já ofertou, eu tenho que estar aqui vendendo bolo, cachorro quente, transformando a casa do Senhor em um bom negócio, né, em um comércio. Eu tenho que estar vendendo coisa constantemente. Eu já vi pastor assim. Porque lá em cima não manda nada, aqui para baixo nem uma lata de tinta. Nem no começo. E cada dia mais as cobranças vai imprensando aqueles pastores mais simples. E de simples eles não têm nada. O que eu admiro esses pastores mais simples é que eles têm uma coisa muitas vezes maior do que eu. Eles passam o sacrilégio que eles passam, porque eles são obedientes até a última hora. Eles é melhor obedecer. Lá em Mateus 23 diz, olha, faça tudo o que eles mandarem. Que diz que lá está sentado, né? Mas não é, está sentado na cadeira de Moisés. Mas não é Moisés. Pega essa leitura, que assim tem pastores nos dias de hoje, que passam uma aflição tão grande na obra de Deus, mas não nega a sua obediência nem tua fé, abala de jeito nenhum. Que coloca muitas vezes a família numa situação caótica, em nome de um ministério ingrato, de um ministério que não o valoriza. Mas ele continua ali, glória a Deus, dizendo, eu sou fiel até o fim. E aquele que permanecer fiel até o fim, a palavra diz que vai herdar a coroa da justiça. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos, meu grande amigo, é o pastor Gilmar. Um abraço, pastor, que Deus abençoe o senhor e a tua esposa e seus filhos. Então é isso. É isso que muitos de nós não vemos. O que alguns pastores passam para alguns corruptos se dá bem. É aquele pastor que todo mundo diz, isso é um pastor pequenininho. Começou agora, Começou agora, mas começou certo. Começou agora, mas começou na obediência. Começou agora, mas é temente a Deus. Começou agora, mas não nega quem ele é. Começou agora, mas nunca vai se expor de jeito nenhum a nada que venha desagradar a Deus. Mas muitos não estão nem aí. Continuam, né? Então nós temos que, como Isaías 10:2, nós temos que fazer o papel nosso, né? A fim de privar os pobres dos seus direitos. Isso não pode. Isso acontece nos dias de hoje em todos os requisitos, politicamente falando, dentro das igrejas, oprime o povo. É assim. Tem que tirar. Quanto mais tirar, melhor. E a Bíblia com Deus é diferente. Eu tenho que te abençoar, eu vou te abençoar. E quanto mais eu te abençoar, mais firme você fica na minha presença. É assim que muitos pastores sobrevivem, pela promessa que Deus tem na vida deles. E assim eles não desistem. Vai até o final, cabecinha branca. Talvez nunca vai ser reconhecido. Quando chega na sede, nunca teve nenhuma oportunidade. Senta lá atrás, fica quietinho, não sabendo os grandões que Deus está na vida daquele pequeno. Que Deus agiu com Davi, ele era o menor da casa. Além de menor, ele era diferente. Essa é uma palavra de sábado hoje. É uma palavra para o enriquecimento da vida de alguns pastores e também de açoite para a vida de outros. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos teimosos e rebeldes. Quando diz filho, está falando em todas as áreas. Ai dos filhos teimosos e rebeldes, que executam planos que não são meus e celebram pactos e alianças sem a minha aprovação.
E tudo que fazem é ajuntar pecado sobre pecado. Está aí na Bíblia, é tua. Leia aí. Está falando de quem? Ai dos filhos do mundo. Deus está falando aqui. Ai dos meus filhos. Tu é filho do Senhor, eu sou filho. Nós somos filhos. Se ele está falando é porque acontece. Aconteceu no passado e no presente continua. O homem na desobediência senta ali e diz: agora aqui eu sou o chefe. E chega um ponto que Deus tem que marcar um horário com ele. E ele começa agora a extorquir a igreja, arrancar o máximo possível para se manter-se tanto no poder como na vida gloriosa que ele pensa que tem. Mas ainda bem que você, quando for chamado, você que já foi chamado e que está dando manutenção à casa do Senhor, jamais vai se corromper a tal ponto, jamais vai abrir brecha, jamais vai abrir espaço para esse tipo de comportamento. Nunca se deixe ser comprado. Siga adiante com a vontade de Deus. Por mais que você nunca apareça, mas calma. Vai ter algo lá no céu, sobre a tua cabeça, que muitos verão que é maior do que muitos. É a coroa de justiça que Deus tem preparado para cada homem, cada mulher, independente se é pastor ou se é membro, todos são ovelha, mas muitos vão ser surpreendidos no céu, através da coroa que na sua cabeça, que vai ser diferente, ela vai ter mais degrau, vai ser muito mais alta, e muitos verão, mas por que ele ou ela tem uma coroa diferente da minha? Porque se manteram firme, sabendo da corrupção, e não se aliou a ela quando houve oportunidade, e seguiu o verdadeiro plano que é Jesus na nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então aqui diz Isaías 30 e versículo 1: ai dos filhos teimosos, né? E rebeldes, que executam planos que não são meus, e celebram pactos e aliança, como a gente vê, sem a minha aprovação. E tudo que fazem é ajuntar pecado sobre pecado, para que um dia seja revelado lá no céu. Vamos para a leitura que é bastante hoje. Isaías 65, versículo 2. Eu estou ruim para enxergar. O tempo todo estendia as mãos a uma gente nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, segundo as suas próprias inclinações. Pastor, mas dentro da igreja? Dentro da igreja. Com quem que vocês acham que Deus está ali falando? Que sempre insistiu. Aquele carregador está aí, cara? Eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Então, como? Aonde estão esse tipo de pessoas, pastor? Tá simples, filho. Às vezes está do teu lado aí. Às vezes está do teu lado, está do meu lado. Não damos. Eu tenho que colocar um negócio aqui, irmãos. Espera aí que eu já volto. Eu vou tentar salvar um negócio aqui para não cair. Vou colocar um carregador aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver se vai carregar. Acho que não está carregando não. Tá não. Ah, tá. Peraí, não está carregando. Então, irmãos, é isso. Nós temos que entender e ver que o Senhor dá oportunidade para todos nós andarmos em retidão com Ele. Andar na realidade segundo a vontade de Deus. Mas muitos de nós não queremos isso. Nós queremos nos aproveitar da oportunidade de pegar o dinheiro da própria igreja e dizer: isso aqui é meu. E dessa maneira vamos nós. Muitos de nós estão levando a vida dessa maneira. Mas Deus está de lá olhando, né? Deus está de lá olhando.
E o pastor, e Deus não vai tratar com eles? Vai, mas não é agora, não é no teu tempo, tá? E nem no meu. É no tempo de Deus. E no tempo de Deus, tu verás que Deus, Ele não é só amor, mas também é justiça. E justiça essa verdadeira, que não vai deixar passar em branco de jeito nenhum que Ele tem falado. E aqui ele diz no livro de Isaías 65 e versículo 2: o tempo todo estendi as mãos a uma gente e nação, né, teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, segundo as suas próprias inclinações. E assim tem muitos homens de Deus andando segundo as suas próprias inclinações, segundo o seu próprio nariz, né? Fazendo coisas horríveis, onde Deus está de lá de cima olhando, e eu sei que ele lá em cima, ele diz: eu já fiz de tudo para essa pessoa dar lugar a mim. Deixe eles continuar fazendo do jeito deles. Continue fazendo. Peraí, aqui tá uma confusão, irmãos. Agora uma aparelhagem aqui resolveu querer descarregar tudo aqui. Mas eu vou terminar. Calma aí. Da hora arruma um negócio aqui. Então nós temos que entender isso e viver na obediência, ouvindo a Deus, porque a própria palavra diz isso, né? O tempo todo estendia as mãos a uma gente e nação teimosa que insiste em andar por um caminho que não é bom e que desagrada o próprio Deus. Anda segundo os seus próprios narizes, né? Vamos para Jeremias 4,17, que diz: eles logo a cercarão como homens que guardam o campo com zelo, pois ela se rebeliou contra mim. A igreja vem se rebeliando. É a igreja? Não é a igreja. Que vem se rebeliando não é a igreja. A igreja ainda continua persistente, ligada naquilo que é a promessa de Deus. Não se rebelia, continua obediente. Essas pessoas são chamadas de crentarrão. Esse irmão aí é mãe de santo. Ele é santo mesmo. Está procurando todos os dias ficar mais santo, andando segundo a vontade de Deus, não se inclinando para as coisas ruins e não se corrompendo de jeito nenhum. Jeremias capítulo 5, 28 diz: estão gordos e sorridentes, não há limite para suas atitudes malignas, não se empenha pela causa dos necessitados, dos órfãos, tampouco defende os direitos dos pobres. Grandes líderes por aí, tanto faz no campo físico, na política, como na igreja. Grandes líderes estão confundindo as coisas, estão fazendo as coisas com os projetos deles e dizendo que quem está embaixo é uma usina, tem que produzir para mim. Mas vai passar, vai envelhecer e um dia vai dormir. E aí que mora o perigo. Após a morte acordaremos de novo para o dia do julgamento. Será que esses homens não pensam nisso? Que quando nós atingimos os mais fracos, na realidade não estamos atingindo a eles, estamos atingindo o próprio Deus, que tanto os protege, guarda e zela e tem ciúme deles.
Você que talvez está passando, né? Passando por muitos desses sacrilégios que a gente vê, humilhações, às vezes partindo do próprio ministério. Não se preocupa não, mantenha-se firme. Mantenha-se firme, todo barco não anda só em água mansa não. Tem dia que o barquinho da gente entra em um turbilhão de coisas pesadas, difíceis, né? Jeremias 5:28 diz: estão gordos e sorridentes. Repara bem que para esses homens não falta nada. São gordos, sorridentes. Não há limite para as suas atitudes malignas. Estão sentados, muitos deles. E você os chama de pastores. São pastores, a maioria. Não estou generalizando, tá? Que é todos não. Mas tem muitos que estão aí felizes, rompantes. Quase que você e eu adoramos ele. Mas lembre bem que ele não é digno de adoração. E maldito o homem que confia em outro homem. Muitos já estão possuídos. Estão, na realidade, corrompidos. Com a ganância e o excesso de poder que ele acha que ele tem. Jeremias 32 e versículo 32 diz assim: o povo de Israel e de Judá tem provocado a minha cólera devido a todo o mal que tem praticado, tanto ao povo quanto aos seus reis, governantes, líderes, sacerdotes e até aos seus profetas, assim como todas as pessoas de Judá e todos os habitantes de Jerusalém. Quer dizer, isso não é de agora. Ou é? Não é. Isso aconteceu lá atrás, está acontecendo nos dias de hoje e vai acontecer até a volta de Jesus. É inevitável, viu? Vai acontecer sempre. Mas você, pastor, que muitos taxam você de pequeno, na realidade você é pequeno mesmo. Temos que ser pequeno. A Bíblia diz que se não tivermos a inocência de uma criança, de maneira nenhuma vamos alcançar o reino do céu. Continue pequeno, porque quem provê, quem move, quem faz a diferença e quem é grande é o que habita dentro de você. Se alegre, continue firme, nunca baixe a cabeça e nunca se corrompa em nome de Jesus. Vocês podem ver que aqui no livro de Ezequiel fala até da administração política. Esse mal não está só lá no mundo, está na igreja, mas fala até da administração. Veja o que diz lá em Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Ó, filhos do homem, tu que vives no meio de uma casa rebelde, eles têm olhos para ver, mas não enxergam, têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar, porquanto são uma nação rebelde. Não é que eles não sabem que Deus é bom, não é que eles não sabem que Deus vai com eles, sabem, mas se negam a fazer a coisa certa. Aqui em Jeremias 32 e 32, não era lá que eu ia ler. O povo de Israel, já li já, tem provocado a minha cólera devido a todo o mal que tem praticado. Todo o povo, com os seus reis, governantes e líderes, sacerdotes e até os seus profetas, assim como todas as pessoas de Judá e todos os habitantes de Jerusalém. Então Deus está de lá observando. Ele observa o povo, ele observa o governo, ele está observando tudo. E este mal está enraizando em todas as áreas. É Jesus mais próximo que você imagina, não é? Então, filho do homem, tu que vives no meio de uma casa de rebeldes, eles têm olhos, lá em Ezequiel 12, versículo 2, para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar, porquanto são uma nação de rebeldes.
Quantas nações a gente já não vê por aí? Que a rebeldia ultrapassou todos os limites. E começa desde os governos, tudo. E tem pessoas que aplaudem isso. É o meu líder, ele está certo. Não devemos ter devoção pelo homem, mas sim por Deus. Não coloque o homem acima de Deus, que o dia que sobrar para ele, vai sobrar para você também, para mim também. Olha o que diz aqui, Ezequiel 22, capítulo 6. Observa como cada um dos príncipes e chefes de Israel que estão em ti usa o seu poder e autoridade para derramar sangue. Quantas nações nós estamos vendo que Deus permitiu que o homem assentasse na cadeira do meio lá? Ucrânia, Rússia, China, Paquistão, Ozaquistão, Irã. Estão sentados, mas a intenção é derramar sangue. A intenção é escravizar o povo. São líderes que não têm o povo como ele. Tem o povo como sei lá o que. Nada. Não significa nada, uma vida não tem valor para eles. O negócio deles é guerra, trazer dor e sofrimento. Mas da mesma forma é o homem de Deus que não pratica aquilo que Deus quer que ele venha praticar. Ezequiel 27, se não estou equivocado. Ezequiel 22 e 7 diz: mesmo no centro da cidade as pessoas já não respeitam pai e mãe, maltratam e oprimem o estrangeiro. São insensíveis, injustos e desprezam as órfãs e viúvas. Tá ou não está acontecendo isso? Aonde nós não temos mais, se bobar, os nossos filhos não respeitam a gente mais. Estão sendo destruídos para isso. Aonde a rebeldia todos os dias. Na minha cidade mesmo, de uns tempos para cá, é um homicídio atrás do outro. Onde a vida está perdendo sentido e valor. Tudo isso é por questão da corrupção. Da corrupção do homem. De todos os dias o homem caminhar sentido da coisa errada, sabe que é certo, mas não pratica. Porque está sempre correndo atrás de ganhar. Sempre é ele que é a bola da vez. Eu quero mais, eu quero mais. Quando morrer, deixa tudo isso aí. Viva com um pouco, mas viva bem. Não adianta viver com muito e não ter paz. E nem produzir paz a outros, né? Olha o que diz aqui Deus. Amós capítulo 5, versículo 12. Veja bem que Deus tudo ele vê. Olha o que diz aqui. Porquanto eu conheço bem todas as vossas transgressões, quanto e quão grandes são todos os vossos pecados. E eis que afligis o justo, aceitais subornos e negais o direito e a justiça aos necessitados que clama junto ao portão da cidade. Acha que Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus está vendo, não se preocupa com isso, não vai de frente com isso. Seu pastor chegou, por mais corrupto que ele venha a ser, bata continência. Só não entre em concordância com ele. E nem faça parte desse rol. Vai chegar o dia dele pular dali, Deus colocar no lugar dele um homem ou uma mulher que tenha, aleluia, decência e ordem e aliança com Deus.
Deus está dando corda para muitos se enforcar, porque são conhecedores. Eles sabem, têm consciência que estão errados. Prefere viver o gozo da terra, que é temporário, que não é eterno, do que passar por um pouquinho de sofrimento e dizer: Pai, eu vou até o final para a honra e glória do teu nome. Né? Vamos ler os 2 últimos versículos? Então, Miqueias diz assim, Miqueias capítulo 3, versículo 9: ouve, pois, isto, os chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo que é justo. Ouve. O livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 11, vai continuar falando: vós, líderes, ajuizam-se debaixo da influência de suborno, seus sacerdotes ministram visando lucro. É o que eu estava falando. Ministram visando lucro. Ministra a palavra de Deus. Ensina visando ganhar alguma coisa. Deus não é a favor disso. Deus está vendo tudo. E até vossos profetas fazem revelação em troca de prata. E pior ainda, ousam apoiar-se no Senhor, alegando: eis que o Senhor no meio de todos vós, nenhuma desgraça virá sobre vossa casa. Quantas vezes nós não vimos isso? Pega esse versículo aí e lê. Miqueias capítulo 3, versículo 11. É que aí quando eu falo aqui, as pessoas acham ruim, fica bravo. Ontem mesmo entrou um aí: pastor, prega a palavra. Eu estou pregando a palavra mesmo, é dentro dela, né? Mas tem muitos que ainda chega aí, quer dar uma alfinetadinha, né? E eu dei a pancada que ela tinha que ouvir também. Minha irmã, tu não leva mal, mas isso aqui é negócio para crente. Desviado, rebelde, não pode ficar aí. Isso aqui é para nós que queremos nos mantermos todos os dias alertados que a palavra fala. O que eu falo, a palavra fala, porque eu aprendi na palavra. Então aqui, ó, vossos líderes, Miqueias 3 e 11, ajuizam-se debaixo da influência de suborno. É o que está acontecendo no mundo inteiro. Seus sacerdotes ministram visando lucro. Está falando da igreja. E até vossos profetas fazem revelação em troca de prata. E pior ainda, ousam apoiar-se no Senhor, alegando: eis que o Senhor no meio de vós, nenhuma desgraça virá sobre vossas cabeças. Está aí. Tem ou não tem? Ah, eu não gosto desse pastor, só fala coisa que não. É a palavra que diz que tem sim profeta malandro, tem pastor malandro, tem líder malandro, corrupto. Mas tu não vai dar cura nisso não. Não fica olhando para isso, que daqui a pouco é você e eu que vamos sair. Eu só estou alertando-vos para que não pegue ninguém de surpresa, porque a palavra vem nos alicerçando e nos orientando com relação a isso. Livro de Miqueias, capítulo 6, e versículo 12. O último versículo eu vou parar. Isso aqui é extenso, né? Pois os ricos que vivem entre vós na cidade estão cheios de violência. O seu povo é mentiroso e suas línguas só falam de engano. Acontecia lá atrás, lá no passado, o que está acontecendo no presente nosso hoje. O que Deus requer de cada um de nós é que nós venhamos a nos posicionar e não deixar nenhuma bandeira dessa estranha ser a minha e nem a tua bandeira. É você estar sempre ligado, e obedecer é melhor que sacrificar. Nunca vá pelo jeitinho de Satanás, porque ele não tem nada de bom para a tua vida, nem, portanto, nem para mim. Mas continue com essa sua simplicidade, com esse seu jeito, que muitos até vão dizer: não prega bonito, não canta bonito, não fala o que eu quero. Esse homem é ao contrário, esta mulher é ao contrário. É diferente na sua maneira de agir, de vestir-se, de se comportar.
Muitas vezes poderia até falar, mas não confrontou. Saiu calado e deixou que Deus com o tempo falasse por você. Porque é assim que muitos pastores vivem. Os verdadeiros pastores ainda estão no meio, administrando a preciosa palavra de Deus e fazendo ela com gosto. E Deus vai te dar vitória se você permanecer até o final, tendo esta mentalidade. Amém? Vamos orar. Já passou de 1 hora, por mais que eu corra aqui, não tem jeito. Bendito Deus, nosso Pai, nesta noite eu glorifico o Teu nome por ver, Pai, que na Tua palavra tem tudo que nós falamos aqui. Muitos dizem que está perseguindo a igreja do Senhor. Quem persegue ela é outro. A igreja do Senhor não se há falha nela. A igreja do Senhor é lavada e remida no sangue de Jesus. A igreja do Senhor não tem mancha. E ela existe no meio desta outra igreja. Assim como o joio cresce entre os trigos, a igreja do Senhor sobrevive. E o joio jamais irá contaminá-lo. Porém, o Senhor um dia irá arrancar tanto o joio quanto o trigo. Um será para fazer bons pães, mas outro será lançado para o forno do fogo eterno. Deus, nesta noite receba toda a nossa adoração. Muito obrigado, meu Deus, por nos fazer entender que o Senhor realmente fala do profeta falso, dos líderes falsos que estão na igreja só por questão de dinheiro, em troca de favores e suborno. Que nenhum de nós venhamos, Pai, de maneira nenhuma nos corrompermos com essa doença mundial. Que esse espírito esteja bloqueado em nome de Jesus. Que o Senhor tire para longe de nós essa possibilidade. Que o Senhor nos ajude e faça notório o Teu nome em toda via nas nossas vidas. Abençoe os órfãos, viúvas, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão aí hoje precisando, meu Deus, de uma resposta do Senhor. Que o Senhor responda quando o Senhor assim achar melhor. Abençoe a vida da irmã Francisca Souza, em nome de Jesus, que está aí conosco desde o começo. Abençoe ricamente a vida dela. O Senhor continue alimentando e a colocando de pé, sempre olhando para frente e não olhando as pancadas que leva. Porque nenhuma dessas pancadas atingiu sua serva. Porque eu sei que o Senhor coloca a tua mão na frente. Dê a ela tempo, saúde e muita bênção na face dessa terra. Deus também apresenta a vida do pastor Gilmar, a sua esposa, seus filhos, o ministério a qual ele está e também a igreja a qual ele administra e os trabalhos, pequenos trabalhos, assim como nós falamos, mas que de pequeno não tem nada. Há um propósito grande em todo pequeno trabalho, que o homem pequeno também vai lá e pregou a sua palavra, e o Senhor derrama bênção, e bênção essas sem medidas. Muitas são os meios que o Senhor vai levar o pastor Gilmar e missionária Cida Lima para alcançar pessoas especiais. Muitas vezes não vão nem entender o que nós estamos fazendo aqui. Se aqui só tem um pouquinho de pessoas, mas é nesse pouquinho que tem uma alma que o mundo inteiro, com todo o poder aquisitivo e financeiramente falando, não pode alcançá-la, não pode comprar. Isso é que é importante, que o pastor Gilmar e missionária Cida Lima nunca se desvie, aleluia, da simplicidade e do objetivo que é servir a Deus. Faça a vontade de Deus e o resto tudo Deus fará. Deus apresenta a vida da Kelly, do Júnior Passamai, aonde eles estiverem. Que Deus continue colocando todos os dias as coisas no lugar. Glória seja dada ao Teu nome. Deus também apresenta a saúde de minha mãe e do meu irmão Marius. Que o Senhor dê uma recuperação saudável, que o Senhor esteja no controle, tanto na saúde de minha mãe, na saúde de meu irmão, que passou aí por uma cirurgia. E eu sei que tudo deu certo, porque o Senhor está com ele. Também está com meus outros irmãos. Que o Senhor abençoe eles ilimitadamente. Abençoe também ricamente, meu Deus, cada sobrinho que eu tenho, cada cunhada que eu tenho, cada cunhado. Que o Senhor continue
abençoando o núcleo da minha família. Deus abençoe os meus primos, todos eles em geral, aonde eles estiverem. Abençoe minha tia Sebastiana, que o Senhor continue executando o teu trabalho e ela obedecendo para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor também, meu Pai, derrame sobre a vida da Anne, da Sabira, da minha própria vida, da vida da Carla e deste trabalho, Pai. E a todos que estão a ouvir, que o Senhor nesses últimos tempos está querendo, não, o Senhor está falando. Prepara a igreja. Olhe para mim, porque as adversidades, os terremotos em volta, estão querendo vos tirar as atenções. Muitos escândalos virão ainda para ir pela frente. Mas olhe para mim. Essa é a ordem de Deus para cada um que serve a Ele com lealdade e fidelidade. Que assim seja feito, Pai, a sua gloriosa vontade. E assim eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E todos bem forte diz, amém. Fique com Deus e até segunda-feira. Amanhã acho que não vou fazer nada, eu vou dar um tempinho aqui, em nome de Jesus, amém?